Shalom, irmãos, vamos para a leitura do livro de Eclesiástico, capítulo 18, e tem um título que se chama A Grandeza de Deus. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas juntas. Só o Senhor será proclamado justo, e não existem outros além dele. Ele governa o mundo com a palma de sua mão e tudo obedece à sua vontade. Pois ele, o Rei do universo, por seu poder, nele separa as coisas sagradas das profanas. A ninguém foi dado o poder de anunciar suas obras, e quem investigará as suas grandezas? Quem poderá medir a potência de sua majestade? E quem poderá detalhar suas misericórdias? Aí não há nada a tirar nem a acrescentar, e ninguém é capaz de investigar as maravilhas do Senhor. São muitas, né, que é impossível nós investigarmos a todas as maravilhas, né, de Yud-He, Vav-He e Yahweh. Quando o homem acabou, então é que começa, e quando para, fica perplexo. Então, aqui o comentarista, né, ele diz assim: quando o homem tiver esgotado suas possibilidades para conhecer a Deus e suas maravilhas, ele não está senão no começo. Essas constatações recordam as de Kohelet, mas a conclusão é totalmente diversa. Para Ben Sirá, que é o autor de Eclesiástico, a fraqueza do homem não faz senão sublinhar a grandeza de Deus. Eu não sei você, mas eu, né, na minha caminhada, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu sei, nada sei. Sabe? É algo assim que parece que quanto mais as coisas, né, nos são reveladas, é impressionante a sensação que se dá, né, de tão pequeno, do quão pequeno que nós somos diante da grandeza do Eterno. O próximo título, O Nada do Homem. Que é o homem? Para que é útil? Qual é seu bem e qual é seu mal? A duração de sua vida, 100 anos, quando muito. Ninguém pode prever a hora do último sono para cada um. Eu já comentei aqui, né, que o sono é como se fosse uma morte para nós. E por isso mesmo, né, a gente tem que agradecer ao abrir os olhos. A palavra é modé ani, eu te agradeço. É um agradecimento que nós temos que fazer ao Eterno por Ele ter devolvido a nossa alma com piedade. Como uma gota do mar, um grão de areia, assim são seus poucos anos perante um dia da eternidade. Então, o que é 100 anos diante de uma eternidade? Por isso o Senhor os trata com paciência e sobre eles derrama a sua misericórdia, e vê e reconhece como é miserável o seu fim, por isso multiplica o perdão. A misericórdia do homem é para com o seu próximo, mas a do Senhor é para com toda a carne. Admoesta, corrige, ensina, reconduz como pastor o seu rebanho. Ele tem piedade dos que recebem a disciplina e se apressam a procurar seus julgamentos. Tem muitas pessoas, né, que elas acumulam julgamentos com seus atos, né, como está dizendo aqui, mas mesmo assim, o Eterno ele tem piedade dessas pessoas. Próximo título, A Maneira de Dar. Filho, não mistures a repreensão com teus benefícios, nem palavras tristes com teus presentes. Porventura o orvalho não abranda o calor? A gente tem que começar a entender que tudo, o Criador fez todo o universo, tudo que foi feito foi através da fala. Através da fala, através das 22 letras hebraicas, foi criado todas as coisas. Nós não precisamos falar hebraico para que a luz desta força criadora venha sobre as nossas vidas, não é isso.
Mas a gente tem que entender que através da nossa fala, nós temos o poder de construir ou de destruir. Nós temos o poder de acender a luz divina, a centelha divina em nós, ou nós temos o poder de trazer as trevas até nós. Então nós temos que mudar a nossa mente, né? Metanoia, e entender que na nossa boca, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a fala conforme a fala do Eterno. Porque na boca dele não há trevas, não há nada de ruim na fala do Eterno. Na nossa também não pode ter. Não é isso? Uma palavra não vale mais do que um rico presente, mas o homem caridoso une as duas coisas. O insensato não dá nada e faz afronta, e o presente do invejoso queima os olhos. Próximo título: Reflexão e previsão. Antes de falar, informa-te. Diante da doença, cuida-te. Diante do julgamento, examina-te a ti mesmo. Na hora do veredito, encontrarás perdão. É essa questão de julgar, né, irmãos? A questão de julgar, ela tem muito a ver com orgulho. O orgulhoso, ele se põe sempre na cadeira de juiz. Ele se acha perfeito para poder julgar o outro. Só que aqui está dizendo que diante do julgamento, examina-te a ti mesmo. Porque na mesma medida em que eu julgar o meu próximo, eu serei julgado na mesma medida. Na mesma medida. Aqui diz que examina-te a ti mesmo na hora do veredito, né, do julgamento final, encontrarás perdão. Antes de adoeceres, humilha-te. Isso aqui é uma coisa muito profunda, irmãos. Nós temos o sistema religioso, muitas vezes ele coloca como que eu vou dizer, meias verdades, né? Por exemplo, que a doença é sempre resultado de pecado. Não, ela não é sempre resultado de pecado, mas na grande parte das vezes sim. Davi fala muitas vezes, ele disse: enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos, eles doíam, eles apodreciam, né? Então, isso vem a falar do corpo que estava padecendo por falta de confissão, de arrependimento, de humilhação, como está dizendo aqui, né? O que é essa humilhação? É a conversão e o arrependimento. Então, essas duas coisas são meios de se evitar a doença. E Yahushua, quando ele curou aquele homem que estava há 38 anos paralítico, ele disse: vá e não peques mais. Quando aquele homem que desceu sobre o teto da casa, que os amigos o desceram, né, ali na casa onde Yahushua estava, ele disse, né, perdoados estão os teus pecados, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então, há situações sim que a doença ela vem como fruto de pecado, mas outras vezes a doença também é por nós não cuidarmos deste templo. Nós somos templo, né? Então, muitas vezes a gente não alimenta bem, a gente trabalha demais, não faz atividades físicas, não toma água, né? Então, essas coisas também adoecem o corpo, certo? Mas aqui, a palavra, ela é muito clara, em várias, não é só aqui, Eclesiástico falando, muitos são os locais em que vai vincular a doença com falta de arrependimento, tá? Então diz assim, vou ler novamente: antes de adoeceres, humilha-te, quando pecares, dá sinal de arrependimento. Nada te impeça de cumprir o teu voto a seu tempo. Não esperes até a morte para o cumprires.
O livro de Deuteronômio, ele vai falar o seguinte no capítulo 23, verso 21. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não descuidarás de cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente exigirá o cumprimento de ti e haverá pecado em ti. Então, por isso que Ben Sirá, o autor de Eclesiástico, ele está dizendo, nada te impeça de cumprir o teu voto a seu tempo, não esperes até a morte para o cumprires. Antes de fazeres um voto, prepara-te e não sejas como o homem que tenta o Senhor. Então nós temos que ter muita responsabilidade ao fazer um voto. Lembra-te da ira dos últimos dias, da hora da vingança, quando Deus virar a sua face. No tempo da abundância, lembra-te do tempo da fome, da pobreza e da miséria, nos dias de riqueza. Nós nunca podemos esquecer, né? Que se um dia nós estivermos na abundância, nós temos que lembrar os dias que talvez, né, nós passamos escassez. E quando nós estivermos na pobreza e na miséria, os dias que talvez nós tivemos abundância, riqueza. Entre a manhã e a tarde o tempo muda, tudo é rápido diante do Senhor. O homem sábio age cautelosamente em tudo. Nos dias do pecado, guarda-se de faltas. Todo homem inteligente conhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Pessoas falaram inteligentemente e eram sábios. Fizeram chover máximas excelentes, né? Homens, por exemplo, aí, né, como Salomão, que fez Provérbios, né? Mais vale a confiança no único mestre do que ligar-se com o coração morto a um morto, né? Que são, aqui está falando dos ídolos, né? Da idolatria. Domínio de si mesmo é o próximo título. Não te deixes levar por tuas paixões, refreia os teus desejos. Se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para teus inimigos. Não te deleites em existência voluptuosa, não te ligues a tal sociedade. Não te empobreças banqueteando com dinheiro emprestado quando nada tens no bolso. Por isso seria maquinar contra a tua própria vida. Então, terminamos o livro, esse capítulo 18, né, de Eclesiástico. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa meditação nessa manhã. Agradecemos, Modéania, te agradecemos por mais essa oportunidade de vida, esse sopro, esse fôlego de vida novamente que tu nos deu nessa manhã. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós, tu devolveu a nossa alma com piedade. Obrigada, Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos dá, Pai, do teu Espírito, da Ruach HaKodesh, para estar conosco no nosso dia, na nossa rotina, Pai. E que nós também possamos, não somente ela estar conosco, mas nós estarmos com ela, em estado de meditação, em estado de 24 horas, mesmo enquanto dormimos, Pai, que a gente esteja sempre conectado contigo, com a Ruach HaKodesh, com Yahushua, a nossa família celestial. Essa conexão, ela impede as trevas de virem sobre as nossas vidas, porque essa conexão é a luz que dissipa essas trevas. Então, Pai, que essas trevas, de certa forma, fazem parte daquilo que nós fazemos no nosso dia. Se nós separarmos, Pai, momentos que são teus e depois nós separamos, agora é a minha rotina. Nós não podemos separar. Pai, tu faz parte, tem que fazer parte de todo o nosso dia, em todas as nossas atividades, em todas.
As pessoas não entendem, Pai, que é uma coisa religiosa, Pai, que elas pensam que enquanto elas estão, por exemplo, lá na igreja, elas ali estão conectadas contigo, ali elas são extremamente justas, acabou o culto, elas vão para suas casas e é como se não tivesse mais conexão, é como se elas não tivessem mais que fazer, de estar nessa presença, de estar nesta luz, e segue as suas vidas como todo e qualquer ímpio. Pai, não é assim, e que não seja assim nas nossas vidas, mesmo na intimidade de um casal que está debaixo de uma aliança, abençoado por Ti, Pai. Mesmo ali, naquele momento em que o casal, né, está ali tendo este contato, mesmo ali, a Tua presença tem que estar, mesmo ali, naquele momento. Nós não podemos separar momentos e dizer a Ti, espera aqui do lado de fora, Pai, só um minuto, porque eu tenho que fazer uma coisa que você não pode estar participando. Isso não é bom, Pai. E quantas vezes nós fazemos isso? Mesmo sem intencionar, mas fazemos. Que a gente possa entender que orar sem cessar não é que eu tenho que estar dobrada 24 horas de joelhos no chão orando a Ti, mas a nossa vida seja essa oração incessante, que a luz não se abrande, não se apague na nossa rotina, nesse dia de 24 horas, porque eu digo que o dormir também faz parte disso, Pai. A Tua palavra diz que Tu ministra a nós enquanto dormimos, que Tu dá aos Teus enquanto dormem. Então, Tu és presente, tem que estar presente em todo o tempo na nossa vida. E eu clamo pela Tua presença, 24 horas comigo, Pai, 24 horas. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu clamo pela Tua presença na vida de cada pessoa que estiver ouvindo esta meditação, este áudio, sobre as famílias também representadas. E eu sei que Tu queres estar presente, mas muitas vezes nós impedimos essa presença. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda. Nos ajuda a estarmos sempre conectados com a luz divina. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém e amém.